Hoje vamos conversar com o Dr. Luiz Vana, que é cirurgião plástico, sobre cirurgia de pálpebras. Tanta gente quer fazer, né? Será que é rápido? Será que não é? E a recuperação? Por sinal, foi indicação de um telespectador nosso que pediu que a gente abordasse esse tema. Então hoje, o Dr. Luiz Vana, que é cirurgião plástico, está com a gente. E a gente vê o quanto que essa cirurgia modifica totalmente a feição da pessoa. Rejuvenesce muito, né? Rejuvenesce muito, Kátia, porque geralmente o olho é a primeira coisa que você vê na outra pessoa. Então, em termos corporal, é uma área pequena, mas que dá um deslumbramento, dá uma visibilidade muito grande. Às vezes uma pessoa é jovem e tem o olho cansado, isso às vezes atrapalha até na carreira profissional. É, parece um desleixo da pessoa. Ah, não dorme. Ah, curte a vida demais, sem pensar no trabalho, se dedicar à profissão. E não é isso, né? E às vezes a pessoa está bem, está no melhor de si, mas demonstra aquela fisionomia de cansaço. E isso às vezes atrapalha até na vida profissional. Você vai falar com o vendedor, ele está com cara de cansaço, você vai contratar uma pessoa. Tá aqui, né? Então não é legal não. E é uma cirurgia simples de ser resolvida. Então é uma cirurgia que vale a pena fazer para quem tem a necessidade. Então, mas para quem tem a necessidade, que essa história de quero saber qual é a cirurgia do momento para eu fazer, não dá certo não, né? Não. Só deve fazer realmente a cirurgia de pálpebra, que é a blefaroplastia, aquelas pessoas que têm os indícios para fazer essa cirurgia, independente da idade. Às vezes a gente faz em pessoas jovens. Vamos mostrar aqui uma foto, até para você conseguir entender, gente, que cirurgia é essa, ó. Aqui a gente tem a pálpebra superior caída, quer dizer, faz essa dobrinha? Isso. Geralmente a pálpebra superior é mais excesso de pele. Tá. É uma cirurgia mais superficial. Já a pálpebra inferior é mais excesso da bolsa de gordura. Que forma aqui, né? Que forma essa bolsa de gordura. Então você pega aqui você tem bastante pele para retirar e pouca bolsa de gordura. Na pálpebra inferior, você já tem pouca pele e bastante bolsa de gordura. Então é uma cirurgia um pouco diferente. A pálpebra superior é mais uma cirurgia superficial. Quer dizer, você retira só o excesso de pele e está resolvido. Às vezes você faz até no consultório, que é uma coisa bem superficial. Já a pálpebra inferior já necessita mais estar num ambiente mais hospitalar, porque essa bolsa de gordura que vai ser retirada, ela é profunda. Então, se a pessoa não tiver uma boa sedação, ela vai ter dor, pode ter sangramento, pode ter aumento da pressão na hora da cirurgia. A gente tem uma outra sequência de fotos para a gente mostrar, que seria bem isso, né? Aqui a gente está mostrando a quantidade de pele retirada da pálpebra superior. Aí nessa segunda já é retirando a bolsa de gordura. Tá. E aqui está mostrando a cicatriz na pálpebra inferior. A cicatriz fica, vamos dizer, invisível, porque foi feito um corte, mas só se a pessoa fecha os olhos, você vai ver um risquinho, né? Com os olhos abertos você não vê nada, né? O que acontece, quando a gente coloca uma cicatriz em uma dobra fisiológica, a própria dobrinha já é como se fosse uma cicatriz. Então, essa cicatriz, ela fica escondida nessa dobra. Camuflada, ela fica camuflada, então a pessoa acaba não percebendo. Fica bem natural, né? Fica muito natural. É uma cirurgia de aspecto muito bom. Vamos ver mais uma? Aqui, ó. Para retirada de pele, num formato diferente? Depende do formato da pele, às vezes o olho é mais caído, então às vezes você faz uma incisão diferente de acordo com o caso. Mas pode-se fazer essa retirada da pálpebra superior e já que é mais esticadinho, dar uma puxadinha para levantar o olhar? Isso é muito comum, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, você até já fez a cirurgia de blefaroplastia, já tirou essa pele, esse excesso da pálpebra superior e ela tem a sobrancelha caída. Aí não adianta você querer tirar mais pele da pálpebra. Aí você tem que fazer um cortezinho e levantar a cauda da sobrancelha. Ou às vezes no mesmo ato cirúrgico, você já levanta a cauda da sobrancelha e já tira o excesso de pele da pálpebra superior. Mas quando você levanta a cauda da sobrancelha, aonde é o corte? Aqui dentro do cabelo, então também fica escondido. É um corte de 2 centímetros aqui dentro do cabelo. E aí você levanta a cauda da sobrancelha. Aí dá aquele aspecto da pessoa estar mais alerta, um olhar mais exigente, mais jovial. Que interessante. E ali do outro lado, as bolsas de gordura? Isso. Em cima nós temos 2 bolsas de gordura, porque onde seria a terceira é a glândula lacrimal. E embaixo nós temos 3 bolsas de gordura. E que para muita gente, até jovem, a gente percebe gente jovem que tem um acúmulozinho de gordura. E quando
vai passando, mais tempo, parece que isso vai aumentando e vai dando um aspecto bem cansado e envelhecido, né? Isso. É comum em pessoas jovens, a gente quando faz a blefaroplastia, a cirurgia da pálpebra, operar somente a pálpebra inferior. E quando é nessa pessoa jovem, não tem excesso de pele. Aí a cicatriz é feita por dentro do olho. Não faz. Em pessoas jovens. Quando a pessoa não tem excesso de pele na pálpebra inferior, só tem a bolsa de gordura, aí a cicatriz é feita por dentro do olho. É na mucosa. Aí não fica nem cicatriz do lado de fora, não precisa nem dar ponto. Olha que interessante. Tem mais uma sequência de fotos? Aqui, ó, pra gente ver como que era esta mulher antes. E olha, essa aqui tinha umas bolsas bem inchadas. Essa é uma forte evidência de uma pessoa que é relativamente jovem. Sim. E ela tem o quê? O excesso de bolsa de gordura. Ela não tem tanto o excesso de pele. Por exemplo, uma cirurgia dessa, às vezes você faz só com a cicatriz interna, porque não há necessidade da retirada de pele. Às vezes você só retira a bolsa. A gente não tem a foto aqui, mas quando há necessidade de uma retirada de pele, fica nesta parte aqui. A cicatriz fica logo embaixo dos cílios, que também não aparece. Nem dá pra ver, Não, não dá pra ver. Nem de perto você consegue ver a cicatriz da pálpebra inferior. O que você vê é um tom rosa, pra gente que presta muita atenção, um tom rosadinho, num traço bem fininho, quando está muito recente da operação feita, depois né? Essa parte rosácea da cicatriz, ela vai desaparecendo. Às vezes o que acontece é ter diferença de tonalidade de pele, principalmente na pálpebra superior. Porque às vezes você tem necessidade de tirar grande quantidade e às vezes dá diferença de tonalidade de pele. Mas a cicatriz mesmo, ela fica muito escondida, muito camuflada. Bom, lembrar, gente, que tudo depende da cicatrização de cada um. Para fumantes, a história também pode ser diferente, né? É que assim, o cigarro, qual que é o problema do cigarro? Ele fecha as artérias, então ele não leva nutrição, então ele dificulta a cicatrização. Só que na região da pálpebra, o número de artéria é muito grande, então é muito vascularizado. Então mesmo na pessoa fumante, ela não vai ter dificuldade na cicatrização da pálpebra. E outra diferencial que tem na pálpebra também, é o único lugar do corpo que nunca foi evidenciado uma cicatriz queloide. Ah, nunca? Não tem descrito. E por quê? Então, não tem nenhuma descrição de cicatriz queloidiana em pálpebra. E é interessante você falar isso, que tem muita gente que tem propensão a queloide, já fez cirurgia com queloide, você não vou fazer porque um queloide nos olhos vai ser horrível, né? No rosto você tem queloide, aqui na testa você pode ter queloide. Não. Na pálpebra, na literatura médica mundial, não tem descrição de queloide. Interessante. Vamos para os nossos mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro. A recuperação da blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, é dolorosa. É mito. Um grande mito, né? Mito. É uma cirurgia bastante simples, ela só fica um pouco mais inchado, que aí você deve ficar naquela primeira noite de pós-operatório com a cabeceira mais elevada e fazer compressa gelada, porque aí diminui o sangramento e evita de inchar muito. Mas afastado do trabalho, quanto tempo? Como é região do olho, é uma cirurgia que você faz aí numa sexta-feira e geralmente dá para trabalhar na segunda. Então, simples, gente. Né? Não, é bem tranquilo. Bem tranquila. Vamos ver mais um? As bolsas debaixo dos olhos desaparecem após a cirurgia. Sim, verdade. O intuito da cirurgia é justamente esse, tirar aquele aspecto da bolsa aparecendo que dá o ar de cansaço. Vamos ver mais um? A cirurgia pode eliminar as rugas e os pés de galinha? Não, a cirurgia da pálpebra vai corrigir a pálpebra. Essas rugas, esses pés de galinha em volta, aí você faz um complemento com a toxina botulínica. Só que aí é um tratamento mais estético, que você tem que fazer pelo menos 2 vezes ao ano a injeção da toxina botulínica, que aí você vai eliminar as rugas. Agora, a cirurgia da pálpebra não vai eliminar essas rugas. Tá, vamos ver mais um? Não se pode usar óculos após a cirurgia. Não, isso é mito, pode usar o óculos. Inclusive, a gente pede para usar o óculos de sol, porque às vezes aquela paciente que tem mais dificuldade para sair o roxo, ela coloca um óculos de sol que não precisa ser muito escuro, ela sai na rua normalmente e a pessoa não percebe que ela foi operada. Gente, mesmo esse roxo, na grande maioria das vezes, não é um roxo forte, né? Não, é que assim, quanto mais branquinha é a pessoa, mais roxa ela fica. Né? Então tem pessoa que fica mais roxa, pessoa que fica menos roxa. Mas assim não é nada absurdo não. É um roxo que com 3, 4 dias já está resolvido. Já melhora, né? E o que não sair você pode fazer uma maquiagem e disfarça. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que surgiram? Olha, Elizabeth Pires.
É possível associar outros procedimentos cirúrgicos, como a rinoplastia, junto com a cirurgia das pálpebras, doutor? Perfeitamente, Pode, Kátia. né? Não só a cirurgia de nariz, como também de orelha, cirurgia de rosto, ou até mesmo a pessoa vai fazer uma cirurgia de mama e quer aproveitar e já fazer a cirurgia da pálpebra, também pode, é comum. Até pela cirurgia da pálpebra ser uma cirurgia de pequeno porte, leve, né? Então isso favorece você associá-la com outras cirurgias. Muito bem, vamos ver mais uma. Letícia Mariano, sofro de alergia nos olhos. Poderá haver uma piora do quadro após a cirurgia ou isso não interfere? Não, o que acontece é o seguinte, não é porque você tem o processo alérgico, você não vai poder operar. Você não poderá operar se você naquele momento estiver com o processo alérgico. Tá. Agora, naquele momento que você tratou a fase aguda do processo alérgico, você poderá ser submetida à cirurgia. Agora, a cicatrização, ela demora um certo período. Pode ser que, enquanto tem esse período de atividade da cicatrização, você que tem mais sensibilidade vai ter que tomar um cuidado maior. Você vai ter que evitar o sol, por exemplo, porque o sol, ele aumenta a sensibilidade. Naquela pessoa que já tem mais sensibilidade para ter um processo alérgico, juntamente com a reação inflamatória da cicatriz, então é somente esse cuidado que a pessoa tem que ter. E tem que ver a alergia a que essa pessoa tem também, Justamente, porque o processo alérgico é você ficar longe daquilo que te causa alergia. Se você, até na cirurgia depois dela, não vai ter contato com esse agressor, né? Agora, se você opera e tem contato com o agressor, aí realmente você pode complicar a cirurgia. É só questão de ter um pouco mais de cuidado. Mas converse com o médico e fale direitinho, alergia aqui. Na verdade, a gente tem que andar na carteira, quem é alérgico, com um papelzinho escrito a que você é alérgico. Justamente, porque se você passa mal e não tem como avisar, naquele local que você está sendo atendido, tem como o profissional verificar do que você tem alergia. Agora, pessoas que têm alergias grandes a alguns medicamentos, existe até um colarzinho que se coloca com uma plaquinha para demonstrar do que você é alérgico. Tem um acidente, Deus me livre, você sofre um acidente. Chega no hospital, te aplicam bem o que você tem alergia? A coisa acaba complicando. Pois é, eu quero para ser só um acidente leve, se complica bastante. Vamos ver a Sônia. A Sônia pergunta o seguinte: qual é o tipo de anestesia utilizada para essa cirurgia? Quanto tempo após o procedimento posso voltar às minhas atividades cotidianas? O ideal é uma anestesia local, a mesma que você faz no consultório dentário, associada a uma leve sedação. Porque com essa sedação, você vai dormir e não vai ficar vendo o procedimento, não vai sentir todo aquele incômodo. E às vezes até pessoas que têm problema de ter uma pressão um pouco mais alta, se ela fica acordada, aquilo pode deixá-la nervosa e fazer a pressão subir. Então o ideal é uma anestesia local acompanhada de uma leve sedação. Muito bem. E quanto tempo após o procedimento ela volta? Como você Geralmente é 3, 4 dias, é um né? procedimento bastante rápido, a recuperação. Vamos ver mais uma? Valnice, tenho a pálpebra do olho esquerdo caída. Gostaria de saber se é uma cirurgia complicada e se um olho ficará igual ao outro. Faz num olho só? Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem também as patologias palpebrais, que são as doenças da pálpebra. Uma dessas doenças é a pitose palpebral, que é quando um olho é caído, que o pessoal até põe o apelido, faz bullying, chama de pirata. Então, o que acontece? Nessa cirurgia, você pode fazer a blefaroplastia estética conjuntamente com a correção da pitose palpebral ou somente operar a pitose palpebral. Nós temos crianças que já nascem com essa pitose palpebral. Então, tem a cirurgia específica para você corrigir essa pitose palpebral. Como tem também nas pessoas mais idosas, que às vezes a pálpebra do olho vai invertendo, quando a pálpebra vira para dentro do olho, aí o cílio começa a machucar o olho. Aí você tem que fazer uma correção cirúrgica para inverter essa pálpebra. Tá. E se um olho fica igual ao outro, tem que ficar, Não, né? fica. O que às vezes acontece, que tem que tomar muito cuidado, a pessoa tem um olho caído. Aí você vai e opera só aquele olho caído. Aí aquele olho abre. A hora que você abriu aquele olho, o outro que ela estava segurando, não, o outro cai. Aí você tem que operar o outro também. Porque o que acontece? Com a própria força muscular, ela levanta o que ela consegue levantar mais. Então ele acabava compensando aquele que estava caído. Por que já não se opera os dois de uma vez? É por isso que eu falei, tem que tomar cuidado. Quando é assim, tem que fazer um bom exame fisiológico, porque na maioria das vezes tem necessidade da correção bilateral. Mas, gente, por isso que é bom esse nosso espaço de esclarecimento para tirar suas dúvidas.
se for o seu caso, você vai no médico, mas fala, vamos operar um, depois a gente vê se precisa operar outro, já faz o exame certinho e se for o caso, já faz os dois de uma vez, né? Muito melhor. Rubens, fiz blefaroplastia no olho direito há 3 meses e até hoje ele não fecha 100% quando durmo. Retiraram pele palpebral em excesso? Às vezes pode acontecer. Se você tirar mais pele do que é para ser retirado, você vai ficar com uma certa dificuldade de fechar o olho. O que eu tenho de bom para você, Rubens, é que foi na pálpebra superior. Na pálpebra superior você vai ter um incômodo por mais algum tempo, às vezes há necessidade de usar uma máscara para dormir para o olho ocluir, ou às vezes até passar alguma pomada oftalmológica para esse olho não irritar à noite. Mas com a própria gravidade, questão de mais aí uns 30, 60 dias, a própria gravidade vai fazer chegar ao normal. Se for um caso que o excesso retirado de pele foi demais, aí às vezes tem que fazer uma cirurgia de correção, que às vezes há necessidade de fazer um enxerto de pele para a pele voltar a fechar novamente. Mas isso não é frequente. Não, isso não é frequente. E o maior problema disso é justamente na pálpebra inferior. Porque a pálpebra superior, com a própria gravidade, ela acaba corrigindo sozinha. Mas na inferior, assim, cada vez fica pior, vai ficando igual aquele olho de cachorro. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Na pálpebra superior, se você tirar um pouquinho de pele a mais, questão de 90, 120 dias, ela mesmo corrige. Na pálpebra inferior, tem que tomar muito cuidado. O excesso da retirada da pele na pálpebra inferior, aí realmente é um problema maior. Por isso, gente, tem que escolher um médico, de preferência, um médico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todo médico estuda muito, mas muito, a vida inteira. Mas o cirurgião plástico estuda tudo aquilo e mais um tantão para conseguir se especializar. E hoje em dia tem médicos que se autodenominam cirurgiões plásticos e não são, né? E aí a gente sabe que você não vai mandar fazer uma roupa, não na costureira, na podóloga. Então não vá fazer uma cirurgia plástica, não seja com um médico capacitado, né, de fato. O médico que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que fez todos os requisitos para ser cirurgião plástico, ele acaba tendo uma formação mais completa. Então, realmente, eu acredito que você vai estar em melhores mãos, com certeza. Eu também acho, viu, gente? Não vamos arriscar, porque você fala assim, mas fulaninho cobra menos que ciclaninho. Se a maior parte das pessoas está na mesma faixa, desconfie desses preços muito distantes também. Hoje, o preço da cirurgia plástica, ele está muito linear, não tem muita diferença de um médico para o outro. Às vezes, o que você tem é a diferença de hospital. Isso realmente tem. Às vezes, um hospital cobra X e o outro hospital cobra 5 vezes X. Mas o próprio médico, ele dá opções de hospitais que você vai achar um hospital que caiba no seu custo. Verdade. Calcule bem isso. Camila pergunta o seguinte, tive paralisia facial e fiquei com o olho esquerdo menor que o direito. Posso fazer cirurgia de pálpebra? Então, aí tem que avaliar o que foi a paralisia facial. Se a paralisia facial, que está deixando esse olho menor, tiver condições de tirar um pouco de pele para esse olho abrir mais, mas que ela consiga fechar esse olho, pode ser realizado. Aí é uma questão assim, muito dela, a gente tem que examinar para ver se vale a pena corrigir essa parte estética, ou se corrigir essa parte estética vai causar algum déficit funcional justamente devido a essa fraqueza muscular que ela teve com a paralisia. Então, Camila, busca um médico para analisar seu caso direitinho, né? E às vezes o que acontece também, às vezes o que você pode fazer também, é uma coisa simples, você pode fazer botox na região daquela que está abrindo muito, porque o botox ele causa como se fosse uma paralisia. Momentânea, então, né? Ou você abre o que está mais fechado ou fecha um pouco o que está mais aberto. Porque o que dá diferenciação nos olhos é um diferente do outro. Se você tem os 2 olhos pequenos ou os 2 olhos grandes, você vai passar desapercebido. Tá. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Luiz Vana, que é cirurgião plástico. Lembrar do site, que é o www.institutovana. Lembrar que é wanna.com.br, dá uma entradinha lá. Lá tem algumas matérias bem legais sobre procedimentos, esclarecendo dúvidas, mas não deixe de, antes de fazer sua cirurgia, anotar
tudo para não esquecer, medicamentos que toma, se é usuário de droga, se não é. Tem que contar, porque os problemas que a gente vê muitas vezes que aparecem nas emissoras todas, nos telejornais, é de gente que não conta para o médico, anestesista, o que faz, o que já fez. E aí a complicação é por isso, né? O usuário de droga, ele vai poder operar, só que ele vai ter que ter um período de abstinência. Porque senão ele pode ter complicações cardíacas ou pulmonares na hora da cirurgia. Então, não é porque é usuário de droga que não vai poder usar, só que ele tem que falar para o médico e ele vai ter que ficar um período de abstinência. Porque se ele não conseguir ter esse período de abstinência, ele não poderá ser operado. Claro que o Dr. Luiz Vana volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada. Obrigado, adoro quando você vem. Obrigada, viu? Querida. Muito bom. Como a gente aprende desse programa, né, não?